Oi pessoal, bora para mais um vídeo de Lendo a Bíblia em um ano! Hoje nós iremos ler do capítulo 3 até o capítulo 4, então já pega sua Bíblia, o seu plano de leitura e o seu caderninho e bora! Mas como sempre, primeiro vamos orar. Papai, muito obrigada por esse dia onde nós estamos aqui na Tua presença, buscando conhecer ainda mais sobre a Tua palavra, sobre a Tua verdade. Nos ajude, nos dê força para continuar nessa caminhada, para entender aquilo que está escrito, ser conosco. Porque, Espírito Santo, se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não nos direcionar, nós não iremos conseguir. Continue conosco. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Capítulo 3. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram uma oferta com um fogo profano, no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdote durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas entre os israelitas, em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus. Eu sou o Senhor. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e seus clãs. Serão contados todos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou, conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. Estes são os nomes dos clãs coatitas: Anrão, Issar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos Libnitas e dos Simeitas. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertenciam aos clãs dos Amramitas, dos Issaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Eram esses os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar do lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário.
A Merari pertenciam os clãs dos Malitas e dos Mucitas. Eram esses os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas, do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas, que excedem o número de levitas, recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim, Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Capítulo 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas da tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro. Estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois, colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usando para a iluminação as suas candeias, as suas tesouras de aparo e os seus apagadores, e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e colocarão no suporte para carregar. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e o cobrirão com couro, e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração no santuário, depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir, os colocarão no suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias da aspersão.
Sobre ele estará uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, isto é, seus utensílios e os seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e Arão: Não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. O Senhor disse a Moisés: Faça também o recenseamento dos gersonitas, pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro, farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas, na tenda do encontro. Suas atividades estão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Conte os meraritas conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro. Carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas no pátio, que rodeiam a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas. Todos os seus utensílios e tudo o que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs, 2.750 homens. Esse foi o total de recenseados dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro, foram contados conforme os seus clãs e famílias. 2.630. Esse foi o total de recenseados dos clãs gersonitas, que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para fazer o serviço da tenda do encontro foram contados conforme os seus clãs, 3.200. Esse foi o total de recenseados dos clãs meraritas, que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Assim Moisés e Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro somavam 8.580, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. A cada um foi designado seu trabalho e foi dito que deveria carregar.
Assim, foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por aquilo que nos foi ensinado nesse dia. E eu te peço para que o Senhor nos ajude a fazer conforme o Senhor nos ordena, assim como o Senhor disse a Moisés, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz, para que nós possamos executar aquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia, aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Nos ajude a executar, porque muitas vezes não será fácil, e se não for a tua graça, se não for a tua misericórdia, nós não iremos conseguir. Espírito Santo, continue sendo conosco, guie os nossos passos, nos direcione, que o nosso coração venha a ser alinhado de acordo com a tua vontade, que os nossos olhos, os nossos pensamentos estejam voltados para ti. Continue conosco, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, agora você já sabe, tira um tempo para meditar sobre aquilo que a gente aprendeu hoje. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!